altura dele, ó, a altura ele tá, e tá 14 metros, beleza? Você vai colocar, a altura é a casa, geralmente é igual eu falei, geralmente as asas é de 5 a 6 metros, vamos colocar 6 metros, beleza? Então ele já não deu muito certo, ó. Vou colocar aqui um 17. Aqui ele deu certo, ainda deu certo. Então, beleza. Vamos supor que a torre tinha 17 metros, a casa do cliente deu 6 metros. Então, o cliente 2 e já deu certo. O cliente 1, vamos colocar aqui, ele tá um 6 também. Ele já pegou, não, é aqui, ó. Cliente 2, ele tá um 6, nós tinha alterado lá o cliente 1. Então, o cliente 2 também dá para instalar. E aí você chega, manda mensagem para a pessoa, fala, ó, as duas casas aí tá disponível para me instalar a internet. Então, você sabe, e as duas asas você consegue fazer em um ponto multiponto. E aí, se você não tem uma antena e você coloca um AP virado aqui, e aí você tem a certeza, pessoal, você tem a certeza e você vai conseguir atender as duas asas. Então, assim, com esse software, você começa a fazer as coisas não na incerteza, você começa a fazer as coisas na certeza. Então, vamos supor, essas duas asas pediu para instalar a internet, e aí você vai lá e manda mensagem, ó, deu certo, consigo instalar nas duas asas, sei lá, 20 mega a da casa, e aí você já começa a se planejar. Eu vou colocar um APzinho lá, vou colocar uma NAND Stage, vou colocar, não sei, uma lápis GPS, enfim. E aí você consegue ver qual equipamento você vai usar e qual é o valor que você vai cobrar de instalação. Ou, por exemplo, se não tivesse dado certo uns 6 metros, aí você falava para o pessoal, eu consigo te atender, porém você vai ter que fazer você vai ter que fazer uma torrezinha aí no sítio de pelo menos 12 metros, por exemplo. E aí você consegue falar para a pessoa, ó, dá certo? Dá, porém você vai ter que fazer uma torrezinha aí de uns 12 metros. Se não for torre, enfiar o morão de alípta aí tratado de uns 8 metros, colocar mais sei lá, mais um suporte de ferro, mais um cano de ferro para subir mais um pouco, por conta das árvores ali tá muito alto, enfim. Então aí você consegue passar a certeza para a pessoa e você consegue ter a certeza se vai dar certo ou não. Então por isso eu iria passar isso no treinamento para vocês. Não, eu não podia começar a falar sobre antena, sobre tipo de antena, qual antena você utilizar, sem antes explicar e mostrar para vocês. E tem como você fazer uma simulação antes, e tem como você calcular o seu projeto antes, tem como você dimensionar antes para ver se vai dar certo ou não, se é viável ou não, através desse software e é o Airlink. E esse software é um software gratuito. Então, ó, quando você clicar em fechar e ó, ele vai falar se você é salvar, ó, você clica em cancelar e aqui ele fala, ó, se é salvar, você clica em salvar e aqui você coloca o nome do projeto, você pode colocar qualquer coisa, vai colocar o nome do projeto aqui e vai clicar em salvar. Aí, quando você entrar, vamos supor que você fez essa simulação de um projeto para atender essas duas casas aqui, vamos supor, aqui é um sitinho. E aí você mandou pro cliente lá e passou um mês, 2 meses, 3 meses. E aí ele pega e entra em contato com você pedindo, pedindo para você ali fazer ele projeto, implementar ele projeto. E aí você acaba não lembrando, mas eu não sabia se dava certo ou não. Basta você vir aqui, ó, e ver os projetos que foi feito recente, ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer na lista, aí você abre, aí você já vai lembrar aquele projeto lá, tal. E geralmente, pessoal, tenta colocar o nome da empresa, o nome do cliente, do projeto, vocês fazer e um nome, e vocês vão lembrar depois, porque já teve caso meu, e passou 3, 4, 5, 6 meses depois, a pessoa mandar mensagem, tal. E aí eu já não lembrava mais qual equipamento eu ia utilizar ali, enfim. E aí sempre vocês colocam um nome para vocês conseguir achar e entender depois. Então vocês viram, é bem simples utilizar a ferramenta, não é bicho de sete cabeças. Eu aconselho vocês, caso você não vai montar o seu provedor agora, se você não vai montar o seu projeto, a sua torre agora, e você começa a brincar com essa ferramenta, coloca aí um pontinho na sua casa, ó, começa a adicionar aqui ó, vários pontos para ver até na onde a sua torre consegue mandar sinal.
até qual distância ela consegue mandar sinal e vai brincando assim para vocês terem uma noção de como funciona. Um exemplo é sua casa tá aqui, e você atender uma zona rural, sei lá, ela fica nessa direção e então começa a brincar aí para ver se vai dar certo. Aí um exemplo, da sua casa e não deu certo. E aí você vê, e aí você arrasta a torre e no outro bairro, do outro bairro e deu certo. Então assim, pessoal, eu peço que vocês brinquem aí com essa ferramenta, começa para vocês ter uma afinidade aí. E isso é muito importante, ela vai te ajudar muito no dia a dia, principalmente quando você vai fazer ponto a ponto. Não é, eu acabo quase